Carta aos Romanos, se você puder abrir, capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 15. Estava orando durante a tarde, pedindo ao Senhor uma direção. O primeiro culto de 2026. A primeira palavra de 2026. Qual é a direção? Como fazer de 2026 não mais um ano? Como fazer de janeiro não mais um ano, mas fazer com que seja um marco histórico diante daquilo que o Senhor tem falado e nos direcionado para esse tempo. E eu orava ao Senhor e pedia uma direção, e o Senhor me leva ao capítulo 8 de Romanos, e algo o Senhor foi liberando no meu coração, e eu gostaria de compartilhar e transbordar sobre a igreja nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor, verso 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, olha isso, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E, olha isso, se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Aleluias. Apóstolo Paulo aqui, ele escreve a carta aos Romanos para uma igreja madura, para uma igreja ativa, para uma igreja cheia de conhecimento. Quando ele escreve a carta aos Romanos, ele não está escrevendo para pagãos, ele está escrevendo para crente, para alguém que havia conhecido Jesus, escute, para alguém que havia confessado Jesus como o único e suficiente Salvador. E ele está dizendo o seguinte, verso 15: porque não recebestes o espírito de escravidão, para estardes outra vez em temor. Não recebestes o espírito de escravidão. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, vocês nasceram de novo, vocês aceitaram Jesus, vocês desceram as águas, vocês continuam vivendo como se estivessem escravos ainda. Paulo está denunciando a uma igreja que havia nascido de novo, havia descido as águas, mas não estava vivendo o novo em Deus. Ano entra, ano sai, entramos na igreja, saímos da igreja, cultuamos, ceamos, dizimamos, e parece que ainda tem coisas que nos prendem numa escravidão passada. E Paulo está denunciando a igreja. Preste atenção. Paulo está dizendo assim, vocês nasceram de novo, mas continuam vivendo como se ainda estivessem escravos. Vocês nasceram de novo, mas os pés continuam presos em coisas do passado. Vocês nasceram de novo, mas a mente de vocês continua cativa ao passado. Paulo está dizendo assim, não é falta de culto, Roma. Não é falta de culto, não é falta de doutrina, é falta de mentalidade. Paulo está dizendo para a igreja, olha isso, ele traz uma denúncia à igreja de Roma, e essa denúncia ela avança os séculos, ela chega até os dias de hoje. Presta atenção, sabe por que chega até os dias de hoje? Porque é possível estarmos na igreja, é possível estarmos cultuando semanalmente, é possível descer as águas, é possível cear, é possível tomar a ceia, é possível trabalhar nos cultos, e mesmo assim, ainda viver internamente como escravo, presos a rudimentos antigos, presos a uma mentalidade escrava, a uma mentalidade de escassez, a uma mentalidade de coitadinho.
E Paulo está falando sobre isso com a igreja de Roma. Paulo está dando uma chacoalhada na igreja. Ele está dizendo assim: vocês não receberam o espírito de escravidão. Chega de viver uma vida escrava. Chega de viver uma vida de derrota. Vocês têm uma identidade. Paulo está dizendo: se levanta. Vocês não receberam o espírito de escravidão. Paulo aqui está confrontando uma contradição. Vocês não receberam espírito de escravidão. Vocês são filhos. Vocês não são escravos. Paulo está dizendo assim, ó: igreja, você não é escrava, você é filha. Toma o teu lugar, te posiciona, larga os pensamentos que já deviam ser largados, larga o mimimi que devia ter ficado para trás. Vocês são filhos, se posicionem. Paulo está dizendo o seguinte: vocês são filhos por adoção, mas vocês estão vivendo debaixo de um jugo de medo. Vocês são filhos, mas vocês têm medo de avançar. Vocês são filhos, mas vocês têm medo de viver aquilo que eu preparei. Vocês são filhos, mas vocês têm medo de viver aquilo que eu, o Senhor, tenho preparado para amanhã. Meu irmão, sai ano, entra ano, se a nossa mente não muda, e se nós não decidimos em nosso coração crer verdadeiramente que Deus, Ele tem algo novo para fazer, e isso tem poder para mudar e transformar a nossa história, é só mais um ano. Não pode ser mais um ano. Olha para quem está ao seu lado e fala assim: não pode ser mais o mesmo. Eles haviam... Paulo aqui está confrontando, dizendo: vocês são filhos por adoção, mas continuam vivendo o jugo de medo, continuam vivendo o jugo de culpa, continuam vivendo no passado. Ele está dizendo aqui: vocês já não estão mais debaixo do jugo de outros deuses, de deuses estranhos. Vocês já não estão mais sendo subjugados, mas vocês estão vivendo como se vocês estivessem debaixo do jugo de outros deuses. Vocês estão vivendo como se vocês fossem escravos ainda. Deixa eu falar uma coisa. Muita gente abandona o Egito fisicamente, mas continua com a sua mente lá no Egito. Continua com o seu espírito desejando a cebola e o pepino do Egito. Está pisando na terra prometida, está na casa do Pai, e está com saudade daquilo que estava lá atrás, que devia ter esquecido. Ei, deixa eu te falar, começa a escrever sua própria história no Senhor. Moisés, quando ele vê a sarça ardendo e não se consumindo, ele tem duas opções: ou ele continua observando o sobrenatural acontecendo, ou ele começa a se aproximar. Deixa eu te falar, chega de ser apenas um espectador que está vendo uma sarça consumindo ali, uma sarça consumindo lá, uma sarça consumindo ali, e você está parado apenas observando. Eu te convido nessa noite, começa a se aproximar do sobrenatural de Deus, porque a sua história não vai mais ser a mesma. Mas para isso precisa haver um posicionamento, uma atitude, um passo. Se aproxima do sobrenatural. Se aproxima do sobrenatural. A Bíblia fala que quando Moisés ele vê a sarça ardendo e não se consumindo, ele começa a se aproximar. Quando ele começa a se aproximar, adivinha quem fala com ele? O Senhor. E nós estamos na igreja muitas vezes falando: Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, fala comigo, e só estamos observando a sarça ardendo, o sobrenatural se manifestando, e nós não nos aproximamos. Nós temos medo, nós não nos aproximamos porque em outro lugar nos machucamos, as pessoas nos decepcionaram, falaram de mim, me apontaram, puxaram meu tapete, e eu não quero me envolver, eu não quero compromisso, eu só quero observar de longe, e queremos que o Senhor fale conosco. Deixa eu te dizer uma coisa: deixa o medo, deixa a escravidão, deixa as feridas, deixa as mágoas de lado e comece a se aproximar daquilo que o Senhor tem para você nessa noite. E certamente a voz dele se fará ouvir nos seus ouvidos. Quem sabe você está na sua casa e você diz:
Eu não quero mais me envolver. Eu já fui muito machucado. Eu já fui muito ferido. Puxaram meu tapete, me apontaram, me acusaram. Esquece isso, se aproxima. Há uma sarça queimando, há um Deus querendo falar contigo. Há um Deus querendo falar conosco. Aleluias! Paulo está dizendo à igreja de Roma. Paulo está denunciando algo. Ele está dizendo que esses lugares de escravidão precisam ser abandonados. Esses lugares de medo precisam ser abandonados. Esses lugares de prisões emocionais precisam ser abandonados. Porque acredite ou não, infelizmente, tem pessoas que preferem ficar aprisionadas, não conseguem se livrar de pessoas tóxicas. O Senhor foi lá, arrancou você muitas vezes de alguém, tirou pessoas de perto de você que não estavam te fazendo bem, e você está chorando e se lamentando porque aquela pessoa, ela te deixou. Ei, entenda o movimento do Senhor. Tem lugares que precisam ser abandonados. Tem pessoas que infelizmente têm que ficar. Foi por um período. Para aquilo que Deus quer te colocar e te elevar, tem coisas que não combinam mais com você. Tem lugares que não combinam mais com você. Tem pessoas que não combinam mais com o teu propósito. Tem mesas que não combinam mais com o seu destino. E é por isso que o Senhor começou a mudar algumas mesas, quem sabe na sua vida, no seu dia a dia. É por isso que pessoas simplesmente se afastaram. É o Senhor mudando, é o Senhor afastando, porque tem algo novo vindo. Paulo está dizendo que esses cativeiros precisam ser deixados para trás. Porque não foi esse o projeto que Deus desenhou para você. Lugares que precisam ser deixados para trás. Queridos, isso descreve muita gente nos nossos dias. Muita gente. Pessoas que estão com feridas antigas, com líderes que machucaram, pessoas que tocaram em você da forma que não deveriam tocar, pessoas que falaram com você da forma que não deveriam falar, pessoas que viraram as costas quando você mais precisava, e isso abriu uma ferida, uma ruptura dentro de você, e você não consegue esquecer. Palavras que você ouviu há anos atrás e que ainda machucam você. Muitas vezes de pessoas dentro da tua própria casa e você não consegue liberar. E entra anos, sai ano e você continua com essa ferida dentro de você. E o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja: abandona isso, você já não é mais escravo desses sentimentos. Você já não é mais escravo dessas dores. Você já não é mais, você já tem um Senhor. Alguém que te cura, alguém que te sara, alguém que tem novidade de vida para você. Abandona esses sentimentos, abandona esse passado, abandona essas frustrações, se livra disso, se livra da culpa. Mas em 1980 eu pequei, eu tropecei e eu não sou mais digno. Ei, se livra da culpa, alguém já morreu por você na cruz. O Senhor querendo fazer algo novo e você olhando para 1900 e bolinha. O Senhor querendo fazer algo novo, restaurando muitas vezes o seu ministério, o seu chamado, sua casa, seu casamento, e você dizendo: eu não consigo. Sai desse lugar de escravidão, de medo, de insegurança. Quem está comigo? Pastor, mas eu tinha expectativas, eu fiz desenhos, eu fiz projetos, eu fiz planos. E quando eu estava, alguém veio ali e me empurrou e desconstruiu tudo. Expectativas frustradas. E vai adiantar você ficar num canto lambendo suas feridas, caído no chão? Se levanta, abandona, tem lugares que precisam ficar para trás. Sacode a poeira, vamos nos levantar. Há um ano preparado pelo Senhor para fazer novo sobre a nossa vida. Mas se as nossas ações, os nossos passos, as nossas atitudes, a nossa mente, ela não for diferente, não tem como vivermos algo novo no Senhor.
Aleluias! E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, não é o diabo que prende, é você que está com a mente escrava. Muitas vezes não é o diabo que prende nada na nossa vida, é a nossa mente limitada, mente escassa, medo. Avança, uma memória não curada, se livra disso, em nome de Jesus, nessa noite. Se livra dessa memória que ainda te dói, com esse pensamento que ainda causa lágrima em você, que ainda dói, que ainda frustra, que ainda gera raiva. Se livra. Isso aí está te aprisionando. Não são correntes que prendem. O apóstolo Paulo está denunciando aqui, igreja, não são as correntes que prendem mais vocês, é o pensamento. O pensamento de vocês está prendendo vocês de viver o que Deus tem para vocês. Ele está denunciando isso à igreja de Roma. Não são correntes que prendem a nossa vida de vivermos o que Deus tem, são os nossos pensamentos. Mas e se eu me envolver, e se eu me relacionar, e me ferirem de novo, vão te ferir. Pessoas, elas erram, mas se eu servir, as pessoas vão te entristecer. Mas nós não nos relacionamos por pessoas, nós não servimos por causa de pessoas, é por causa de um Deus, é por causa de um propósito eterno, é porque Ele nos resgatou, é porque Ele nos amou, é porque Ele nos chamou. Não se trata de pessoas, se trata do Senhor. Está comigo? A questão nunca foi como nós estamos vendo hoje, é como nós estamos pensando hoje. Não é a minha condição hoje que vai determinar como vai ser 2026, vai ser como eu estou pensando hoje, como a minha mente está entrando nesse ano. Aleluias. Provérbios vai falar algo que, como imagina a minha mente, assim assim será. Como nós pensamos, assim vai se tornar. As pessoas, elas têm medo de romper, estão vivendo um aprisionamento emocional, sendo pisada naquele lugar todos os dias, com medo de buscar algo novo, com medo de sair da bolha. Mas como vai ser? Com medo. Se liberta, você é livre. Você é livre, meu irmão. Você é livre. Escuta o que eu vou te falar. Um doente pensando como saudável não fica doente o resto da vida. Alguém que, quem sabe, está passando por um momento difícil, está passando por crises financeiras, se ele pensar como um coitadinho e falar assim, eu estou quebrado, eu estou falido e eu não vou conseguir me levantar, adivinha, ele não vai mesmo. Agora, é uma diferença entre você ser e você estar. Eu posso estar passando por uma situação, mas eu não sou aquilo. Então, um falido que pensa como um próspero, ele não vai ficar falido para o resto da vida, ele vai se levantar, ele vai começar a crescer, ele vai prosperar, ele vai se levantar. Um enfermo, quem sabe, pensando como alguém curado, ele não vai ficar enfermo para o resto da vida, ele vai ser curado no nome de Jesus. A sua fé entra em ação. É a forma que nós pensamos que vai determinar como vai ser 2026. Jesus, ele não prega a mudança de comportamento primeiro, ele prega a mudança de mente, metanoia, Romanos 12. Metanoia, meta, mudança, noia, mente, mudança da mente. Antes de mudar comportamento, tem que mudar a mente. Antes de mudar a veste, tem que mudar a mente. A transformação não é de fora para dentro, é de dentro para fora.
É muito fácil eu ter uma aparência aqui, é muito fácil eu vir para cá, é muito fácil eu ter a roupa da igreja, eu ter a roupa de crente, é muito fácil, e minha vida não muda, minha vida está parada, eu estou preso, rudimentos antigos, coisas que me prenderam lá atrás, dores do passado, e o Senhor está dizendo, eu tenho um ano cheio, preparado para você, coisas novas, projeto novo, plano novo, algo preparado, separado para você, a terra prometida está na tua frente, e você está ali preso, não consegue acessar, está preso em coisas para trás. Arrependimento não é mudar o caminho, é mudar a forma de pensar. A forma que eu penso tem que gerar constrangimento e mudança na minha vida. Está comigo? Efésios capítulo 4, verso 23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos renoveis no espírito da vossa mente. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Deus não muda as circunstâncias sem antes tocar mentalidades. Quer mudar o quadro, a circunstância, a situação? Começa aqui. Começa na sua mente. Em nome de Jesus. Pega isso. Estou acabando a introdução, já vou pregar. Vamos comigo. Vamos lá. Vamos começar a mensagem. Lucas capítulo 13. Verso 11. Lucas 13, 11. A palavra do Senhor diz o seguinte. Aleluias. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade havia já 18 anos. Quanto tempo? Vem comigo, agora nós começamos a pregar. E andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. Verso 12. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Vamos lá, verso 13. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Quantos anos ela estava encurvada? 18 anos. E a Bíblia fala que ela podia se endireitar? Não. De modo nenhum. Ela faz questão de mencionar isso. De modo nenhum. Ela conseguia se endireitar. De modo algum. De modo algum. Nós vamos olhar a história. Nós vamos observar algo muito intrigante. Muito impactante. Nesse contexto bíblico. Essa mulher, ela não estava no mundo. Sabe onde essa mulher estava? Na sinagoga. Sabe onde essa mulher estava? Na igreja. Tem gente que já está entendendo onde nós vamos chegar. A carta não foi para alguém pagão. A carta do apóstolo Paulo foi à igreja de Roma. Agora a gente tem aqui uma mulher que está há 18 anos encurvada. Detalhe, ela não está no mundo. Ela estava na sinagoga, ela estava na igreja. Presta atenção. 18 anos. Ela não estava na balada, ela não estava nas festas, ela estava na sinagoga, ela estava na igreja, cultuando. Ela estava num ambiente religioso. Ela estava num lugar de culto. Ela estava no lugar da palavra. 18 anos ali. Mesmo assim ela estava encurvada. No ambiente que você está. No ambiente que nós estamos. No ambiente que nós estamos nessa noite. Porque muitas vezes nós estamos aqui, nós achamos que somente estar na igreja é o suficiente. E não nos posicionamos para romper o que precisa ser rompido. Não permitimos que o Senhor pastoreie áreas da nossa vida.
E continuamos colocando áreas da nossa vida debaixo do braço e falando assim, nessa área ninguém mexe, eu que cuido. E sabe o que acontece? A gente continua na sinagoga, por anos, vivendo encurvado. E aí a gente entra numa igreja, sai da igreja, entra em outra igreja, sai da igreja, entra em outra igreja, sai da igreja e a vida não muda. Achando que o ambiente é suficiente para nos endireitar e mudar a nossa vida. Mas andamos escravos. Escravos das nossas paixões, dos nossos achismos, nas nossa mente, nas nossas formas de pensar. Pastor, mas a palavra diz que o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Quando Ele entra na nossa vida e pastoreia, faz total sentido, de nada eu terei falta. Agora, enquanto nós não entregarmos o pastoreio de todas as áreas da nossa vida, aquilo que eu pastoreio, certamente teremos falta. Vamos lá, vamos para a palavra, vamos seguir. Entendendo, interpretação bíblica, básica. Vamos, hermenêutica, homilética, interpretação. Ela estava encurvada por quê? Porque sobre ela havia o quê? Um espírito de enfermidade. Enfermidade. Escute. Enfermidade não é doença. Enfermidade não é doença. Uma doença, ela tem uma origem patológica. Enfermidade, ela tem uma origem emocional ou espiritual. Amém? Emocional ou espiritual. 18 anos, ela está presente no culto. Ela ouve a palavra, ela conhece a liturgia, mas ela vive espiritualmente curvada. 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 E o que significa viver uma vida encurvada? Ela consegue olhar o céu? Não. Ela consegue olhar o horizonte? Ela consegue olhar para frente? Não. Sabe por quê? Porque quando ela deixa de olhar o céu, ela começa a perder a consciência da eternidade. A pessoa está olhando somente para a terra. Pessoas na igreja que perderam a consciência da eternidade estão olhando somente para o hoje. Quem não consegue olhar para frente, não consegue olhar para cima, não consegue ver saída. Escute, vive em ciclos, entra ano, sai ano, entra mês, sai mês, tudo igual, eu não consigo romper, eu não consigo viver nada novo. Eu não consigo. Eu não consigo romper nos traumas da infância, nas limitações. Não rompe. Quem vive encurvado não consegue ter visão do futuro, porque só olha para os seus pés, só olha para o chão, não consegue enxergar o amanhã, não consegue enxergar algo novo. Sabe o que acontece? Perdeu a esperança, já não acredita mais, já não enxerga propósito em nada. Quanta gente vive assim? Vivendo a vida de qualquer forma, sem expectativa, sem esperança, sem planejamento algum. Já não tem mais perspectiva de crescimento, de voltar a sorrir. Meu casamento está assim há 20 anos, eu sei que eu vou morrer e vai continuar assim. Então eu já não vejo mais esperança. Os meus filhos se perderam, se machucaram, eu sei que já não vou mais voltar para a casa do pai. Estou enferma há tanto tempo e eu sei que eu não vou mais ser curada porque a medicina já me desenganou. Eu já não consigo mais orar, já não consigo mais chorar, já não consigo mais, eu não tenho mais força. Eu já não tenho mais ânimo para levantar na segunda-feira para ir trabalhar. Não percebe que está começando cada vez mais a encurvar a sua vida. E a perspectiva do amanhã está cada vez mais difícil de ser encontrada. Está comigo? Não vive, sobrevive.
E quando vive, vive do passado, encurvado, no medo, vive da dor, porque fizeram isso comigo, porque me abandonaram, porque me deixaram. Consegue até mesmo estabelecer uma rotina religiosa, mas não consegue viver uma vida de intimidade com Deus. Vamos lá. Verso 11. Aleluias. E ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. 18 anos. 18 anos de frustração. 18 anos de emocional abalado. 18 anos sentindo dor. 18 anos. Quando fala de 18 anos, não fala apenas de tempo cronológico, mas ela normalizou aquilo. Esse problema se tornou uma normalidade para ela. Tá tudo bem, tá tudo certo para mim. Não tá tudo bem. Escute. Não normalize, não se acomode, não aceita. Já faz 2 anos, já faz 3 anos que eu estou assim. Não aceita. Não normaliza isso, não, em nome de Jesus. Faça algo, reage. Prossiga para o próximo nível. Não aceita ficar encurvado, não. Não aceita ficar olhando para baixo como alguém que já foi derrotado e sua vida já não tem mais sentido. Não aceita viver uma vida limitada, achando que Deus não tem capacidade de transformar a tua história. Se posiciona nessa noite em nome de Jesus. Não importa o que falaram, não importa o diagnóstico, não importa o que disseram, não importa nem o que vão falar. Não aceita, se posiciona nessa noite. Tua história não acabou. O que Deus prometeu não morreu. O chamado do Senhor, Ele não voltou atrás. Se levanta em nome de Jesus essa noite. O problema não estava apenas no corpo dela, o problema estava no espírito que mantinha encurvada ela. Não era uma ordem natural, era espiritual. Faltava um posicionamento, faltava um toque, faltava Jesus. Chega de ficar encurvado. Com muito carinho. Faça um carinho quem está ao seu lado, não precisa olhar não, só faça um carinho. Deixa Deus usar. Sussurre para essa pessoa, fala: vem coisa nova aí. Tu não vai ficar assim por muito tempo não. Tem novidade chegando. O Senhor está na casa. Isso revela algo aqui. 18 anos encurvada revela algo. Existem prisões que a medicina não consegue resolver. Nós não deixamos de acreditar, pelo contrário, nós acreditamos, total. Mas existem prisões espirituais que ela não consegue resolver. Existem situações que o tempo não consegue curar. 18 anos, não curou. Porque muitas vezes a gente fala assim: o tempo vai curar, eu vou esquecer. E a gente não libera o que tem que ser liberado. E o tempo não cura. Só quando nós liberamos, cura.
Está comigo? Existem situações que a religião não liberta. Qual foi a vez que você veio aqui, que você falou, que você ouviu aqui falando assim, porque é isso, o evangélico ele é salvo. Nunca falamos sobre isso. Nunca. Porque a religião ela não liberta. Cristo Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Detalhe, quando o toque dele vem, o toque muda tudo. Eu estou correndo. O toque muda tudo. Quando Jesus vê essa mulher, ele chama. Já fala que ele impõe as mãos sobre ela. E ele declara a libertação sobre ela. Ele diz assim: mulher, estás livre da tua enfermidade. Está livre da tua, verso 13. Estás livre da sua enfermidade. Verso 12, desculpa. Verso 13. E impôs as mãos sobre ela, e logo endireitou-se e glorificava a Deus. Verso 12. E vendo a Jesus, chamou para si, chamou ela, e disse: mulher, estás livre. Está livre da tua enfermidade. Tudo aquilo que está te encurvando, tudo aquilo que está te oprimindo, tudo aquilo que está te parando, tudo aquilo que tem tirado a tua perspectiva do futuro, tem te impedido de olhar para o Senhor, tem te impedido de olhar para o alto, tem te impedido, tem atrapalhado a tua visão, tem limitado você, tem limitado a forma de você enxergar o teu amanhã, não tem permitido com que você visse ou enxergasse o 2026 diferente. Tudo aquilo, o Senhor está dizendo: você está livre. Chega de aprisionamento. Chega de viver encurvado, chega de viver com medo, chega de viver com vergonha, chega de viver com espírito de inferioridade, de escassez. Se endireita, por favor. Toma a tua posição. Mulher está livre. Antes dela se endireitar, a declaração foi no espírito dela. Nós vamos declarar isso nessa noite no nome de Jesus. Chega de viver uma igreja encurvada, que está na sinagoga, que está no templo, vivendo encurvada. Chega. Chega. Muitas vezes estamos na casa do Senhor, mas não temos alegria em ir para casa. Pessoas que, se pudessem, morariam dentro da igreja, porque não tem prazer de ir para a sua casa, não tem prazer nos relacionamentos, filhos que não têm prazer em ir para casa por causa dos pais. Chega de viver na sinagoga e viver encurvado, em nome de Jesus. Chega de viver na sinagoga, mas viver uma vida oprimida. Chega em nome de Jesus. Algo novo da parte do Senhor por esses dias sobre as nossas vidas. Chega de apenas frequentar um culto, mas não experimentar daquilo que o culto está oferecendo, daquilo que a glória tem derramado. Deus não está à procura de frequentadores, é testemunhas. Testemunha fala daquilo que vive com o Senhor. É tempo de começar a viver coisas novas na sua vida, na sua casa, no seu casamento, no seu trabalho, nos seus negócios, na empresa, nas suas finanças, na sua saúde, na sua fé, em nome de Jesus, no seu relacionamento, no seu chamado, no seu ministério. Jesus, ele não veio para manter pessoas na sinagoga apenas, mas é para endireitar pessoas na sinagoga. Chega de viver encurvado, meu irmão. É noite de se levantar no nome de Jesus. Quem sabe fazia muito tempo que você não levantava a cabeça, você vai sair daqui com a cabeça erguida. Há uma autoridade sobre você, há uma graça, há uma identidade. Você é filho, você não é escravo, você não é qualquer um.
Então não ande mais como qualquer um, como alguém derrotado na rua, não vá trabalhar como alguém derrotado. Não fale como alguém que já foi vencido e já não tem mais força para dar a volta por cima. Se há um Deus na tua vida, então se levanta nessa noite. Se nem você acredita em você mesmo, quem é que vai acreditar? Se nem você acredita na promessa e na palavra que Deus tem sobre a tua vida, quem vai acreditar? Pelo amor de Deus, se levanta nessa noite, levanta essa cabeça. Bata no peito. Declare para o diabo ouvir que há um Deus sobre a tua vida. Que a tua história não acabou, que essa circunstância não é o fim. Creia. Em nome de Jesus, creia. Quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Irabaçou, irablaia, se, arabaçu, kenerébia. Se. O apóstolo Paulo, em Filipenses, ele fala algo que é muito impactante. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Paulo está dizendo assim, ó, eu não estou vivendo a vida, quem sabe, que eu gostaria de viver. Eu ainda não cheguei no lugar que eu gostaria de chegar. Eu ainda não está da forma que eu gostaria, não está, quem sabe não está fácil, tudo bem. Mas uma coisa eu faço, eu prossigo. Escute, eu posso estar vivendo o mais alto monte ou o mais baixo vale. Entenda uma coisa, nada pode fazer você parar. Nada pode fazer você esmorecer, nada pode fazer você retroceder, nada pode te parar. O Paulo está dizendo, eu posso estar vivendo a pior fase da minha vida, mas uma coisa eu sei, para trás eu não olho, eu já esqueci o passado, eu prossigo, indiferente da circunstância, prossiga, indiferente da situação, prossiga, indiferente do momento, prossiga, focado na palavra e na promessa de Deus para a sua vida. Não pare, não desista, creia. Feche os teus olhos nessa noite em nome de Jesus. Talvez as pessoas disseram para você, não adianta, não vai resolver. Quem sabe alguém próximo de você, quem sabe teu gestor, chefe na empresa, algum familiar, algum amigo, disse, não adianta você prosseguir, não faz sentido. Não adianta. Quem sabe da pessoa que você mais confiava, você ouviu, você não vai conseguir, você não consegue. Desista. Você não tem competência, você não tem qualidade. Quem sabe alguém olhou para você e disse assim, olha a sua história. Quem tu pensa que é? Feche os teus olhos, quem sabe as pessoas te apontaram, te acusaram, riram de você. Mas hoje você vai declarar algo no mundo espiritual. Eu ainda não cheguei no lugar que eu tenho que chegar, mas eu não vou parar. Eu não vou retroceder, eu não vou parar. Eu vou até o final, eu prossigo. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Por mais que doeu, por mais que te machucaram, não pare. Não jogue fora as promessas do Senhor, as palavras que o Senhor um dia te fez. Não abandone a sua fé. Não abandone a casa do Senhor, não abandone. Prossiga. Você não é escravo. Você não é escravo, você não recebeu o espírito de escravo. Você é livre.
E nós vamos declarar liberdade sobre você nessa noite. Na sua casa você é livre. Você é livre. Nada pode segurar os teus pés mais. Nada pode segurar a promessa de Deus na sua vida. Nada. Ninguém te aprisiona. Você é livre em Cristo Jesus. Ele te fez filho, não escravo. Em nome de Jesus, se levanta nessa noite. Em nome de Jesus, toma o teu lugar na mesa do Senhor. Há uma palavra sobre você. Há um ano pronto para se manifestar, para que Deus manifeste o propósito, a promessa, o chamado. As promessas deles, elas vão acontecer. 2026 está iniciando agora. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Declara! Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. E eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou. Eu sou livre. Sim, Senhor. Nada além, nada além, nada além. Eu ouço cadeias quebrando, algemas indo ao chão, algemas que prendiam os seus braços, os seus pés, estão começando a ser quebradas em nome de Jesus. Ouço o barulho de cadeias sendo quebradas, cadeias sendo quebradas, prisões sendo quebradas nessa noite em nome de Jesus. Há um tempo de liberdade, há um tempo de liberdade. Há algo novo vindo sobre a tua vida, algo novo vindo sobre a tua casa, algo novo vindo sobre você. Ei! Rabassou que rabassu, elabrai, seca na rabassoria. Comece a ser livre, comece a ser livre, comece a ser livre. Em nome de Jesus. Tudo aquilo que te prendia, cai agora. Além do sangue de Jesus, erga as tuas mãos e diga em voz alta: eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Nada além, nada além, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Eu sou livre. Nada além. Escute, escute, escute. Quem sabe você está na igreja, mas você está preso. Quem sabe você está na igreja, mas você sente que você está preso ainda.
Quem sabe você até está servindo, mas você está cansado. Você se sente preso, cansado, amarrado. Quem sabe você até acredita, mas você anda ferido, ainda dói. Ainda tem coisas que estão te machucando. Quem sabe você até entendeu, eu sou um filho, eu sou filho na posição, mas a minha mente ainda estou escravo. O Senhor não está procurando pessoas fortes, está procurando filhos que querem ser reposicionados no corpo. E você precisa disso, e você diz: Senhor, eu quero voltar. Chega de andar ferido, chega de andar cansado, chega de andar preso. Eu quero fluir como filho. Chega de ficar preso, chega de andar limitado, chega de andar com medo, chega de andar incrédulo, sem conseguir sorrir mais. Quero voltar. Chega de andar distante, já não consigo mais orar, já não consigo mais estar, não consigo mais sentir. É noite de você voltar para casa, para você voltar para os braços, iniciar 2026 de um modo novo, não debaixo de um sistema, mas debaixo de uma filiação de Deus, como Pai. Eu quero que você que ouviu isso, falou assim: pastor, faz sentido, é comigo mesmo, está queimando aqui dentro, é comigo, ainda dói, eu ainda não consigo romper, eu ainda não consigo avançar, eu ainda estou preso, eu ainda tenho raiva, eu ainda dói. É com você, vem, rápido, eu quero orar por você. Vem, se joga aqui mesmo, vem. Os pastores podem já vir orar para essas pessoas. Isso, vem. O que você não pode é sair daqui ainda preso. O Senhor te chama para ser livre. O Pai me adotou, o seu amor me encontrou. Se lance. Eu era órfão, hoje sou filho. O Pai me adotou, o Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Não sou mais órfão, não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. O Pai me adotou. Não sou mais órfão. Agora filho sou. Não sou mais órfão. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Seja livre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre. Meu Pai me ama e eu sou dele pra sempre. O Pai me ama e eu sou dele pra sempre.
Escute algo: filhos não vivem encurvados, filhos não vivem acorrentados, filhos vivem livres. Livres. E eu declaro em nome de Jesus um novo tempo sobre vocês, em nome de Jesus Cristo. Declaro uma palavra profética sobre esse altar. Tudo aquilo que prendia os teus pés, acorrentava a sua vida espiritual, sua vida ministerial, sentimental, conjugal, financeira, sua saúde, as promessas, tudo aquilo que limitava você, todo vento que tentava parar o seu barco, eu declaro que cesse agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Chega de andar encurvado. Eu declaro que a partir de hoje um posicionamento na vida de vocês, na vida espiritual de vocês acontece, e começa a refletir sobre a casa, sobre os relacionamentos, sobre os negócios, sobre as finanças. Em nome de Jesus, nada mais vai encurvar um filho do Senhor. Eu declaro que há um novo tempo, uma nova estação sobre vocês. 2026 não vai ser mais um ano. Eu declaro que janeiro já vai ser um mês diferente. Vocês vão se surpreender com o extraordinário da manifestação do Senhor sobre a vida, sobre a casa de vocês. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração, eu gostaria que vocês repetissem comigo. Quem está aqui na frente, a igreja pode repetir comigo também. Em nome de Jesus, repete comigo: Senhor Jesus, meu coração, a minha vida, a minha casa pertencem ao Senhor. Reconheço o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu declaro que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, pertence ao Senhor Jesus. Me ajuda, Espírito Santo, a jamais me afastar desse caminho, porque eu vou lutar com todas as minhas forças para andar na Tua presença por todos os dias da minha vida. Escute aqui: a partir de hoje você é filho e você não se encurva mais. Circunstância, situação, sentimento, dor, você é livre. O passado fica no passado. Agora o nosso olhar é para frente, é para aquilo que o Senhor tem, é para aquilo que Ele vai fazer na sua vida, na sua casa, através de você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você que crê, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Você que está aqui na frente,